Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre o falar em línguas. E a pergunta desse vídeo é: o falar em línguas é para todos os cristãos ou ele é específico somente para algumas pessoas? A minha resposta é sim e não. Se isso te deixou curioso, eu quero te convidar para assistir o restante deste vídeo onde vamos falar sobre isso. A grande questão que existe entre aqueles que acreditam que o falar em línguas é para os nossos dias é justamente esta. Falar em línguas é para todos os cristãos ou é específico somente para algumas pessoas dentro do corpo de Cristo? E a verdade é que para compreender esta resposta, nós precisamos lembrar que existem três manifestações distintas sobre o falar em outras línguas. A linguagem de oração, que é quando nós oramos e conversamos com Deus em espírito, falamos mistérios com Deus. A palavra de Deus diz que é o homem falando com Deus, o homem sendo edificado e ninguém entende. Existe uma segunda manifestação que é chamado de o dom de variedade de línguas, que seguido de interpretação, ele equivale a profecias. É quando você fala uma língua estranha, como Paulo chama, né, de língua estranha, língua dos anjos, mas ele tem o dom de interpretação e seguido do dom de interpretação ele equivale a profecias. Já não é você falando com Deus, é Deus falando ao homem. A edificação é coletiva, porque existe uma interpretação e todos entendem. Já quando nós falamos da terceira manifestação, o sinal aos incrédulos, como Paulo também fala isso na carta aos Coríntios, esse sinal aos incrédulos, ele não é como a linguagem de oração onde você fala com Deus em mistérios, também não é como o dom de variedade de línguas, que é Deus falando através de você aos homens e que necessita do dom de interpretação. Esse sinal aos incrédulos, ele é quando você fala em línguas e o próprio Espírito Santo, ele te inspira a falar em línguas e ele traduz as pessoas. A pessoa que estiver escutando, segundo a vontade do Espírito Santo, ela vai entender no seu idioma. Quer ela seja estrangeira, ela vai entender no português, no inglês, no espanhol, vai entender no hebraico, vai entender na linguagem que ela compreende, que o Espírito Santo quer falar com ela. Então nós temos essas três manifestações distintas. E é muito importante nós entendermos essas três manifestações para poder responder a pergunta que eu fiz inicialmente nesse vídeo. O falar em línguas é para todos ou é apenas para algumas pessoas? Quando nós falamos sobre o dom de variedade de línguas, que é uma das três manifestações, o dom de variedade de línguas não é para todo mundo. Quando nós olhamos ali para a carta de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo lista ali os dons espirituais, que são 9, e ele lista mais os dons ministeriais. Quando Paulo fala sobre esses dons, Paulo diz que Deus, ele concedeu à igreja como se fosse um corpo. E no corpo, ele diz, cada pessoa representa uma parte diferente do corpo. Algumas pessoas são mão, outros são olhos, outros são boca, outros são nariz, outros são pé. Cada um Deus disponibilizou no corpo pensando na edificação da igreja. E todos juntos se completam. Por isso que ali está escrito que o Espírito Santo dá esses 9 dons a cada um conforme ele quer para a edificação coletiva de todos. Então, Deus vai dar o dom de falar em línguas para um, o dom de profetizar para outro, os dons de curar para outra pessoa, e todos juntos vão ser edificados na manifestação desses diversos dons listados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele vai deixar claro
se tratando do dom de variedade de línguas, que ele não é para todos. Paulo escreve o seguinte ao falar sobre dons, Ele diz o seguinte: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres, depois aqueles que realizam milagres, depois aqueles que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dom de administração, e os que falam diversas línguas, os que falam variedade de línguas. Ele está falando do dom de variedade de línguas. O próprio apóstolo Paulo faz uma pergunta retórica, onde a resposta já está inserida indiretamente no texto. Ele pergunta: são todos apóstolos? A resposta é não. São todos profetas? A resposta é não. São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? A resposta continua sendo não. Aí ele pergunta: falam todos em línguas? Todos interpretam? Ele está falando sobre dons. A resposta continua sendo não. Então, quando nós falamos sobre o dom de variedade de línguas, a pergunta que eu faço para vocês é: o dom de variedade de línguas é para toda a igreja? Não. Então, nem todo mundo vai ter o dom de variedade de línguas e vai ser usado para falar em línguas seguido de interpretação, direcionado para a igreja, para que a igreja receba, entenda e seja edificada. Porém, se por um lado, dom de variedade de línguas não é para todo mundo, porque o Espírito Santo ele vai dar a algumas pessoas no corpo de Cristo para a edificação, e também o sinal aos incrédulos não é para todo mundo, porque o Espírito Santo ele vai usar em alguns momentos específicos. Quando falamos da linguagem de oração, ela é para todo mundo. Por isso que no início desse vídeo, quando eu fiz a pergunta, falar em línguas é para todos? Eu disse que sim e que não. Porque nós precisamos entender essas diferentes manifestações. O dom de variedade de línguas e o sinal aos incrédulos não é para todos, mas a linguagem de oração é para todo cristão. Todo cristão pode falar em outras línguas, como sendo uma linguagem de oração para a edificação pessoal. E isso vai ficar claro nas próprias palavras de Jesus, porque ele declara: aquele que crer e for batizado será salvo. E em seguida ele diz: e esses sinais vão seguir aos que creem para a salvação. Ele diz: esses sinais seguirão aos que creem. Ele diz: expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E no meio dessa lista ele diz: falarão novas línguas. Preste atenção que o falar em línguas aqui não é dialeto, no sentido de eu vou falar uma linguagem estrangeira, usada por uma nação, como o inglês, o espanhol, o mandarim. Pelo contrário, a palavra traduzida por falar em línguas aqui é glossos. Fala de uma linguagem que não é utilizada por nenhuma nação e uma linguagem que ela também não tem uma estrutura gramatical. Está falando literalmente daquilo que Paulo chama de línguas estranhas ou língua dos anjos. Jesus está dizendo: todo aquele que creu para a salvação, ele diz, esses sinais vão seguir essas pessoas que creram em Cristo. Vão ter o poder de expulsar demônios, pela fé vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. E essas mesmas pessoas que creram para a salvação, elas também falarão em outras línguas. Enquanto o dom de variedade de línguas e até o sinal aos incrédulos não está disponível a todos, porque o Espírito Santo ele vai dar o dom de variedade para um, ele vai dar os dons de curar para outro, e ele vai distribuindo os dons conforme lhe apraz. A linguagem de oração para a edificação pessoal, ela é para todos os cristãos. E ela está disponível a todos a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo. E é até por isso que muitos cristãos, principalmente pentecostais, por muito tempo, afirmaram que um dos sinais que evidenciam o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então entenda,
Quando a gente fala sobre o falar em línguas, nós precisamos entender que existem diferentes manifestações. O dom de variedade de línguas não é para todo mundo. O sinal aos incrédulos não é para todo mundo. Mas quando falamos da linguagem de oração, ela está disponível para todo mundo. Tá? Até porque a finalidade do dom é edificação coletiva. E Deus vai dar os dons distribuídos para que cada um participe da edificação do corpo com o seu dom. Porém, quando nós falamos da linguagem de oração, Paulo fala que quando eu oro em línguas, ele diz, o meu espírito fala mistérios com Deus e eu sou edificado. Deus, ele não deu a capacidade de algumas pessoas poderem se edificar e outros não. Deus não faz acepção de pessoas. Quando se trata da linguagem de oração, ele deixou disponível para todos, para que todos pudessem ter acesso ao mesmo nível de edificação. Então entenda, o dom não é para todo mundo. O sinal aos incrédulos não é para todos, mas a linguagem de oração está disponível a todo o cristão. Porém, se o falar em línguas como linguagem de oração é para todos aqueles que creem, aqui surge uma pergunta entre os irmãos que creem que o falar em línguas ele é para os dias de hoje. Muitos irmãos se perguntam, se o falar em línguas como linguagem de oração é para os que creram em Cristo, está disponível, é um sinal que seguirá todo aquele que crê, por que nem todos falam em outras línguas? E a verdade é que existem vários motivos que impedem as pessoas de desfrutar desta linguagem de oração que traz edificação pessoal. Dentre os vários motivos, eu quero citar dois. O primeiro deles é que muitas pessoas são catequizadas, são ensinadas contra o falar em línguas. E por isso criam barreiras, resistências dentro de si. E por este motivo, por não crer, por não acreditar, nunca falarão em línguas, porque o Espírito Santo nunca vai lhe forçar a fazer algo que você não crê, que você não deseja na sua vida. O Espírito Santo não vai te levar a fazer algo que você não quer. O segundo motivo é justamente pelo fato de que muitas pessoas não entendem a parceria que existe entre o Espírito Santo e nós, que é uma parceria. O Espírito Santo vai nos inspirar a falar, mas quem fala somos nós. Vou dar um exemplo no próprio texto de Atos dos Apóstolos. Quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, o texto diz o seguinte: Eles quem? Os discípulos, eles começaram a falar em línguas estranhas, à medida que o Espírito Santo os impelia a falar. Então entenda o seguinte, a palavra de Deus está dizendo, eles, os apóstolos, eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo os impelia, os inspirava a falar. Entenda que o Espírito Santo ele vai trazer a inspiração, mas quem fala somos nós. E é justamente esse entendimento que às vezes parece tão simples, mas é que complica e que faz com que muitas pessoas não falem línguas. Por quê? Porque muitas pessoas espiritualizaram tanto falar em línguas, que elas acreditam que o Espírito Santo vai fazer você falar, é o Espírito Santo que vai falar em línguas na sua boca. Quando o texto está dizendo que o Espírito Santo impeliu, ele impulsionou, ele inspirou, ele trouxe a inspiração, mas quem falou foram os apóstolos. O texto diz, eles falaram em línguas estranhas, sendo impelidos, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Então existe uma parceria, o Espírito Santo vai gerar estas línguas em nós, mas quem decide falar é você. E aqui eu quero citar o meu próprio testemunho só para vocês entenderem. Existe uma diferença, como eu já venho ensinando nos vídeos, entre o selo com o Espírito Santo, que acontece no novo nascimento, quando você crê em Cristo. A palavra diz que quando você creu, você foi selado para a salvação. E o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Não tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com revestimento de poder para sermos testemunho.
se tratando dessas duas experiências, eu criei em Cristo muito cedo, eu me converti muito cedo. Mas eu lembro claramente do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, por ser um revestimento de poder, uma capacitação do alto para você testemunhar a Cristo, ele pode ser sentido. É o poder de Deus te revestindo. Então muitas pessoas, quando são batizadas com o Espírito Santo, elas vão dar testemunho, cada uma segundo o seu relato. Algumas vão dizer que sentiram como se fosse um óleo descendo sobre ela. Outras vão dizer que é como se fosse uma onda de eletricidade correndo pelo seu corpo. Outros vão dizer que é como se fosse um fogo queimando por dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo, o poder de Deus, né, quando ele desce sobre você, você pode sentir o poder de Deus sobre a sua vida. E o batismo, ele é um revestimento de poder. Quando as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas são capacitadas também a orar em línguas. E esse é o grande detalhe. Quando o Espírito Santo batiza, ele vai gerar em você essas línguas, mas é você quem vai falar. E muitas pessoas ficam esperando que o Espírito Santo fale na sua boca. E a verdade é que o Espírito Santo nunca vai falar, ele vai te inspirar, mas quem vai falar é você. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, muitas dessas línguas elas começaram a vir no meu interior, fluir de dentro, vinham à minha mente. Mas eu ficava esperando que a minha boca falasse, que o Espírito Santo falasse através de mim. E por muito tempo eu não falei em línguas, eu não orei em línguas. Por quê? Porque eu esperava que o Espírito Santo falasse. Porém, eu lembro que um dia eu fui para a igreja e eu chamei o meu pastor e disse: pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas eu nunca falei em línguas. E eu lembro que naquela noite ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e ele disse: Tiago, ele diz, se você é batizado com o Espírito Santo, dentro de 3 dias você vai estar falando em línguas. O meu pastor era um grande homem de Deus. E eu lembro que eu voltei para o meu trabalho no dia seguinte. Na época eu era motorista e eu estava dirigindo o carro e conversando com Deus e falando com o Senhor, orando com o meu entendimento. E eu até tinha esquecido sobre essa questão do falar em línguas. E enquanto eu dirigia o carro, línguas começaram a brotar do meu interior, começaram a fluir na minha mente. E eu lembrei desse texto de Atos dos Apóstolos que diz que eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhe impelia. Eu comecei a sentir o Espírito Santo me impelindo, gerando elas dentro de mim. E eu comecei a falar isso que estava sendo gerado no meu íntimo. E desde lá, irmãos, eu oro em línguas, eu falo em línguas, eu converso com Deus. E desde então eu tenho sido edificado por meio desta linguagem de oração, o falar em línguas na minha vida. Como Paulo diz, aquele que ora em línguas, ele fala mistérios com Deus. A mente não entende, mas ele está sendo edificado. Então, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo para vocês é a resposta dessas duas perguntas. A primeira delas, o falar em línguas é para todo mundo? Se você entender a diferença dessas 3 manifestações, você vai entender que o dom não é para todo mundo. Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? A resposta é não. O dom de variedade de línguas não é para todos. Mas a linguagem de oração, aquela da qual Jesus falou em Marcos, o glossos, ele diz, é para todos os que creem. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo pode falar em outras línguas. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo e você vai começar a sentir ele gerando dentro de você essas línguas. Agora entenda, o Espírito Santo não vai falar na sua boca. Ele vai gerar em você, ele vai te impelir, ele vai te inspirar, mas quem fala é você. Então, falar em línguas é para todo mundo? A linguagem de oração, sim, é para todo mundo. E por que nem todo mundo fala? Porque muitas pessoas foram ensinadas contra e outros, talvez porque não entendem essa parceria entre o Espírito Santo e a pessoa que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem impulsiona, é quem gera, é quem inspira você a falar. Mas
A escolha de falar é você. É você quem vai escolher se você deseja falar em línguas ou não. Espero que esse vídeo ele tenha servido para edificação e para somar ao entendimento que você já tem das Escrituras. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário. Comente em amor, irmãos, tá? E compartilhe esse vídeo com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.